Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber o companheiro Arthur Valadares, da cidade de São Carlos, originário da cidade de Patrocínio, Minas Gerais, para uma conversa importante sobre um pouco da história de Jesus. Arthur Valadares, companheiro dedicado à causa da divulgação do Espiritismo, empenhado proficuamente em levar a sua palavra aos vários recantos do Brasil. Seja bem-vindo, Arthur. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui novamente com vocês, ampliando aí os nossos conhecimentos, as nossas reflexões sobre o Mestre, a sua vida, o seu Evangelho. Arthur, nós conhecemos e ouvimos muito da história de Jesus através das religiões, e um dos momentos mais fortes da história, que nos impacta muito, que estamos próximos, é o Calvário de Jesus. Mas esse Calvário teve uma construção, isso aconteceu de uma forma ao longo do tempo. Nós espíritas temos uma visão deste quadro. Ajude-nos a entender um pouco, e provavelmente o nosso telespectador também já ouviu falar do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Como ele existia? Qual era o seu papel? E qual foi a sua participação nesta dura vivência que Jesus foi submetido? Bem, é interessante refletir sobre esse assunto, o assunto da crucificação, do Calvário. Às vezes nós temos grandes dificuldades em refletir sobre isso, às vezes tentamos até relegar isso a um segundo plano, dadas muitas vezes as memórias, aquilo que aquilo nos transmite, os sentimentos, as emoções, mas tem lições profundas no Calvário, na crucificação do Mestre, que embora tenha nascido aí da impiedade, dos equívocos humanos, certamente foi aproveitado pela lei divina para transmitir à humanidade, a todos nós, profundas lições. E claro que, em parte, isso se deve ao contexto em que Jesus estava inserido. E, em parte, também, sobretudo, vamos dizer, ao Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal maior daquela raça, composto ali por 72 anciãos, que eram especialistas na lei, estudiosos da lei, que legislavam, dizer que tinham maior autoridade naquele povo, naquele grupamento, tanto em termos sociais, muitas vezes, como também em termos aspectos religiosos. Então, embora submetido que estava aquele povo ao Império Romano, ao domínio do Império Romano, o Império Romano tinha essa característica de dar uma certa liberdade religiosa aos povos que conquistava, até para evitar maiores confrontos, maiores revoluções, maiores rebeliões. Em especial para com o Sinédrio existia, vamos dizer assim, um acordo tácito entre ambos para que zelassem ali por aquela paz convencional, aquela paz falsa muitas vezes, e pela manutenção do status quo de ambas as partes. Então, os romanos mantinham a sua dominação econômica, a sua opressão sobre aquele povo, e o Sinédrio, embora as louváveis exceções que pudessem existir no Sinédrio, dos membros do Sinédrio, por exemplo, um Gamaliel, mas muitos dos Sinédrios ali tinham ali os seus acordos, onde mantinham aquela postura de uma certa superioridade, uma certa tranquilidade, e acabavam mantendo o povo meio que escravizados àqueles conceitos mais materiais, mais superficiais de uma religiosidade muito pautada em formalismos, em ritualismos, em holocaustos, em necessidade de recursos monetários, muitos deles até usufruíam com os ganhos ali do templo, enfim, acabavam mantendo aquele status quo das coisas. Isso, inclusive, gerou algumas divisões no próprio seio do judaísmo. Por exemplo, um dos motivos pelos quais surgiu a seita dos essênios,
que se separaram, que se afastaram de Jerusalém, foi justamente por não concordarem em boa parte com a postura do Sinédrio, principalmente com a postura dos saduceus, que eram aqueles que detinham os cargos mais importantes no Sinédrio, que incrivelmente, sendo religiosos, eram quase que materialistas, porque a vida para muitos deles se resumia apenas àquela vida naquele momento, sem vida após a morte, algo que os fariseus já entendiam. Então, na medida em que vem a atuação do Cristo, a sua fama se espalhando, a sua mensagem crescendo, renovando corações, naturalmente começam a estar ou a ficar apreensivos com a mudança daquele status quo. Não só pelas revoluções que talvez o Cristo pudesse inspirar com a sua postura, ou muitas vezes uma leitura das suas mensagens mais radical. Eles temiam que isso pudesse causar problemas com Roma, e Roma, irada, pudesse prejudicar o Sinédrio. Então eles começam também a perceber uma renovação no conceito aí de religiosidade, uma religiosidade não tanto pautada nos aspectos exteriores, nos holocaustos do templo, algo que, de certo modo, mantinha o seu domínio, seus interesses sobre aquelas mentes, sobre aquela coletividade, e naturalmente isso os incomoda profundamente. E então já começam a arquitetar um plano para não só afastar essa ameaça do Cristo, mas também para eliminá-la, porque de nada adiantaria tentar eliminar o homem sem tentar eliminar a ideia que ele trazia. E então eles começam a arquitetar uma maneira de eliminar o Cristo que pudesse também alcançar a sua mensagem, a sua ideia. E é por isso que eles não recorrem, por exemplo, a um julgamento ou a um tribunal religioso, em que, por exemplo, o Cristo ou aqueles que se afastassem vamos dizer, daquele status quo, daquela maneira de entender as coisas, seriam apedrejados, como foi Estevão, por exemplo. Eles vão aos romanos, porque eles sabiam que a pena aplicada geralmente pelos romanos era a pena da crucificação. E por trás disso tinha um interesse capcioso deles. Por quê? A crucificação, no entendimento dos doutores da lei daquele tempo, algo que vinha desde lá de Moisés, dos textos antigos, a crucificação era algo altamente infamante para os judeus. Tanto era assim que alguém que tivesse, por exemplo, um parente morto por crucificação, sequer depois mencionaria o nome daquele parente, porque a morte pela crucificação, no entendimento deles, aquele indivíduo se tornava um maldito e, portanto, até o seu nome, até a sua existência seria esquecida às vezes por aqueles mais próximos. Então a gente percebe que, em levando isso para a alçada de Roma, no fundo eles queriam não só matar o homem, mas também tentaram intentar, por aquela prática da crucificação, que era para eles tão infamante, tão escandalosa, tentar minorar a importância da sua ideia, sufocando a sua ideia. Mas não percebiam que com isso, na verdade, acabariam criando um símbolo, uma força, um vigor ainda mais poderoso da mensagem, do Evangelho, e aquilo acabou se voltando contra eles mesmos. Então, basicamente, assim, claro, outras circunstâncias poderíamos citar, porque é um ambiente bem complexo, é um contexto bem difícil, vários interesses envolvidos, mas da parte do Sinédrio existia muito dessa parte, né? De tentar não só eliminar o indivíduo, mas tentar também abafar a sua mensagem. O Sinédrio se colocava como um defensor irredutível, eu diria que implacável, da lei de Moisés. Né? Para o nosso telespectador, né, vamos falar um pouquinho do Moisés. Como é que era essa lei mosaica que o Sinédrio entendia? Porque, salvo engano, na lei mosaica está escrito não matarás. E o Sinédrio, uma das coisas que marca a história de Jesus, né, também, indo neste contexto, é quando Jesus também tem uma conversa com os senhores, né, do Sinédrio. Ali Jesus fez também uma reflexão profunda, né? E em momento algum Jesus se afasta da lei de Moisés, mas mexe com todo este conceito e este entendimento que ao longo do tempo. Falamos isso para que o nosso telespectador, que assiste o Visão Espírita, muitos ainda estão compreendendo que nós espíritas, você telespectador, tenha plena convicção, nós espíritas somos cristãos. Mas a forma pela qual nós entendemos, divulgamos o Cristo, tem particularidades
propriedades que você vai conhecendo ao longo do tempo. Arthur. Sim, de fato, Moisés foi um grande revelador, sem dúvida, foi um grande missionário enviado, mas que precisou também adequar a revelação, que trazia as condições do povo do seu tempo, né, as condições da sua época. Então, a par de uma revelação profundamente espiritual, a gente tem que ver que, por exemplo, os 2 mandamentos fundamentais que o Cristo depois retoma, o amar a Deus e o amar a próximo, já se encontravam lá em Deuteronômio e em Levítico. Jesus traz isso novamente. Então, a par das revelações profundas, tem também uma legislação social, muitas vezes de caráter mais enérgico, que era para lidar com indivíduos ou com consciências num patamar evolutivo bem aquém daquilo que a humanidade se encontra hoje. Por isso, às vezes, alguns elementos chocantes, alguns elementos adicionados a posteriori naqueles textos que remetem a Moisés, mas enfim, é preciso fazer sempre essa separação da revelação divina, que é o trigo aí divino, do joio humano, das influências humanas, etc. Mas, sem dúvida alguma, Moisés teve uma importância capital como fundamento daquilo que viria a ser depois o edifício do Evangelho. O Cristo reafirma essa importância de Moisés, dizendo que veio cumprir a lei, sobretudo no sentido de demonstrar agora como vivenciar aquela lei, porque essa é uma característica humana, né? A gente sempre adequa as coisas, muitas vezes, aos nossos interesses, e para isso nós somos muito hábeis em criar as mais diversas justificativas, sofismas, para fugir de alguns elementos e valorizar outros. E, em geral, o entendimento da lei que muitos doutores da lei tinham se fixava a aspectos muito exteriores, muito superficiais, enquanto os valores fundamentais que todos os profetas falaram, porque antes do Cristo todos os profetas vieram nada mais do que lembrar, olha, holocaustos eu não quero, oferendas eu quero misericórdia, eu quero justiça social, eu quero paz, eu quero que se ajude as viúvas e os órfãos. Então esses elementos naturalmente iam sendo ou foram sendo relegados a segundo plano, porque demandavam da criatura muito mais empenho e comprometimento, e nem todos estamos ainda hoje interessados com isso, para se ter uma leitura da lei muito superficial, fixada aí nos ritualismos, pureza ritual, o sábado, etc., etc., chegando aos extremos, aos cúmulos mesmo, por exemplo, de rabinos definirem quantos passos você poderia dar no sábado para não descumprir a lei do descanso do sábado. Se a sua casa pegasse fogo no sábado, quantas coisas você poderia levar da sua casa, quanto de peso você poderia carregar para não descumprir a lei do sábado. E Jesus foi enfático em muitos momentos no diálogo com os fariseus, com os doutores da lei, em questionar isso, em colocar isso à prova, em xeque. Olha, o que é mais importante? As parábolas de Jesus, por exemplo, muitas das vezes vão falar a respeito disso. Se a gente não conhece o arcabouço ali do contexto, a gente não pega isso. Por exemplo, quando ele fala a parábola do bom samaritano, aquele sacerdote e aquele levita que desciam de Jerusalém muito provavelmente estavam no templo. Existia o revezamento, cada sacerdote saía da sociedade, ficava no templo, cumpria os ofícios e voltava à sociedade. E ele estava ali, por exemplo, no estado de pureza ritual, que para conseguir ele demandava um monte de oferendas, um monte de rituais. E para perder, além de ser algo infamante para ele, que ele passava por uma humilhação pública por ter perdido a pureza ritual, custava a ele muito dinheiro, muito trabalho para recuperar aquilo. E um dos motivos, ou das ocasiões em que se perdia a pureza ritual era tocar num cadáver, em aproximar-se de alguém morto ou no sangue de alguém. Então eles veem aquele homem ali naquele chão e ficam naquela dúvida íntima. Se eu tocar nele, eu não sei se ele está morto, eu não sei se ele é judeu, se ele é samaritano, porque se eu tocar, eu vou perder a minha pureza ritual. Então, na verdade, não é só a indiferença que os move, é uma leitura de religiosidade mais pautada nas formas do que na essência. Então, ali eles escolhem dar mais valor a essa pureza de fora do que a pureza do coração e passam de largo. Mas aí vem um samaritano que era herético, que era impuro, e atende aquele homem que está caído, derramando azeite e vinho sobre as suas feridas. O que o sacerdote e o levita tinham feito no templo, lá em Jerusalém? Derramado no altar azeite e vinho, as libações. Então, o que Jesus está dizendo para os seus interlocutores é: o que vocês acham, gente? Que é a verdadeira adoração a Deus, derramar azeite e vinho lá no altar, em oferendas, ou derramar o azeite da compreensão e o vinho do estímulo no coração dos irmãos caídos? Então veja, é um questionamento que Jesus está fazendo àquele status quo de religiosidade, aquele status mantido por aqueles que, embora respeitáveis, estavam cristalizados
na forma, nas formalidades. Quase todos os ensinamentos de Jesus, no fundo, vão questionar isso, para com aqueles que tinham mais conhecimento, né? Aqueles que tinham responsabilidade de orientar os outros. Então ele ia curar nos sábados, para dizer assim, ó, ele entra, por exemplo, lá em Marcos, quando ele vai curar o homem da mão atrofiada, ele está na sinagoga, no sábado, não por acaso, e está lá aquele homem da mão atrofiada e diz o texto do evangelista. E olhavam para ele para ver se ele não iria fazer uma cura no sábado. Em outras palavras, o que era o foco deles? Ajudar o cara com a mão atrofiada ou ficar fixado em Jesus para ver se ele não ia romper os preceitos? E Jesus então levanta, vai para o centro e pergunta, é lícito curar alguém no sábado, salvar ou matar no sábado? Salvar, né, ou retificar no sábado? E ninguém responde. Então Jesus aponta para o homem da mão atrofiada e diz, vem para o centro. Veja o quanto isso é simbólico. Jesus está dizendo assim, olha, a nossa experiência religiosa, ela tem que ter como centro a criatura humana, o próximo. Se ela tem como centro os formalismos, os rituais, ela está bem distante do real. Então ele diz, vem para o centro. Porque no centro da experiência religiosa humana, seja ela qual for, deve estar a criatura humana. Nossos rituais, nossa maneira de adorar ou cultuar não pode ser um impeditivo para o auxílio. Então Jesus a todo momento questiona isso, mostrando ou trazendo um novo entendimento da lei de Moisés, buscando a essência, o trigo divino que havia sido menosprezado para ficarmos presos no joio humano. Então, boa parte da tarefa de Jesus vai nos falar disso no Evangelho. Daí a importância de conhecer esse contexto, senão você passa batido nessas informações. Jesus toma algumas atitudes no templo, né, que é a base do Sinédrio, que requerem algumas explicações, né? Uma delas é aquela que Jesus afronta, entre aspas, entre as várias, quando ele mexe com aqueles que estão à porta do templo fazendo mercado, né? Jesus toma uma atitude muito forte, mas em parte aquele mercado tinha uma certa colaboração ou uma certa coparticipação do próprio Sinédrio, daquela estrutura. Isso não foi aos poucos criando, sem contar toda a questão de curas que Jesus fazia, isso não foi criando ao longo do tempo para com este Sinédrio, para com estes doutores, porque eles vão ser os grandes responsáveis, depois o povo apenas fez aquilo. Tá. Mas os grandes responsáveis por todo este calvário do Cristo estão os senhores do Sinédrio. Estão eles que articularam, eles que pensaram tudo isso. Ao longo do tempo, quando Jesus foi fazendo isto, foi provocando-os, foi causando neles algum desconforto. Esta situação que Jesus fazia, todas elas tinham uma finalidade. Isto foi uma construção de um processo, porque Jesus sabia em que isto tudo ia dar, não sabia? Sem dúvida, né? Jesus, ele veio renovar, não só para aqueles tempos, mas para todo sempre, a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus. Essa maneira que estava cristalizada, por exemplo, quando ele fala naquele bonito diálogo com a mulher samaritana, em Jerusalém que eu tenho que adorar, ou em Gerizim, onde os samaritanos adoravam, já chegaram os tempos, estão vindo os tempos em que nem Jerusalém, nem aqui, essa adoração se dará, porque ela se dará em espírito, em verdade, onde quer que nós estejamos, nós estaremos em comunhão com o Pai. Então ele vem, de fato, questionar muitos desses processos e, como falei, várias das parábolas dele, dessas encenações simbólicas, por exemplo, a encenação, que é uma parábola contada de maneira encenada, como muitos profetas faziam. Você pega Jeremias, Isaías, Ezequiel, tem vários exemplos disso. Antes mesmo dessa entrada no templo, desse intercurso aí com os vendilhões, tem aquela famosa parábola da figueira que Jesus seca, que está estreitamente vinculada ao acontecimento no templo, que aquela figueira remonta lá aos profetas, era um símbolo, a figueira de Israel, e é de certo modo até o cumprimento de uma profecia de que quando o Senhor viesse visitar, encontraria uma figueira sem frutos, isto é, uma figueira apenas com ostentação, apenas com folhagem, apenas com aparência, mas fruto substancial de alimentar, de conduzir aqueles que lhes cabiam. Mais do que isso, a gente sabe, a tarefa daquele povo que era orientar os povos ao seu redor e eles fechados em si mesmos. Então Jesus estava falando, afirmando ali, olha, a tarefa não tem sido cumprida, né?
Estamos apenas ainda em superficialidade e não estamos alcançando. E tanto era assim, claro, vale mencionar, né? Nem todos do Sinédrio existiam as louváveis exceções, mas os grandes doutores da lei, os fariseus, muitas das vezes entendiam que era para com eles que Jesus falava, né? Ao final, por exemplo, da parábola dos vinhateiros homicidas, e sabendo que era deles que ele falava, queriam matá-lo. Porque tinham um entendimento. E por isso que Jesus era mais enérgico com eles. Porque, tendo mais entendimento, eram muito mais responsáveis. Se tiver, quando Jesus diz, né, eles perguntam, mas nós somos cegos? Né? Quando ele está falando lá com eles, olha, se vocês fossem cegos, não teríeis pecado. Mas como veem, o pecado permanece convosco. Ou seja, vocês têm elementos já abundantes de discernimento, mas estão cristalizados nessa mentalidade, que é um dos dois tipos mais difíceis de apreensão do Evangelho e do seu elemento renovador. Para Paulo, quando Paulo diz lá em Paulo Estevão para Lucas, Lucas, os dois tipos mais difíceis que eu conheci, para os quais o contato renovador do Evangelho se torna mais difícil. O primeiro deles, aqueles que eu encontrei em Atenas, aqueles que se cristalizaram numa falsa ciência, uma falsa superioridade que tem essas questões como ninharias. E o segundo, aqueles que se cristalizaram no fanatismo, no dogmatismo. Esses são os dois tipos mais renitentes, mais difíceis. E Jesus, por isso mesmo, era mais enérgico para com os fariseus, porque queria renovar. Isso, por muitos ali, não foi bem recebido e culminou em todo aquele processo doloroso. Mas Jesus cumpriu a sua parte de lançar sementes. Sementes que a neve e as tempestades nada puderam fazer. Sementes que já foram lançadas no solo e aos poucos, no decurso do tempo, em cada coração vem crescendo, desabrochando. Sementes de renovação de um novo entendimento da nossa relação com Deus, mais pautada na essência, na íntima comunhão, na adoração Espírito e verdade, que é o que ele veio fazer. Entre as várias situações que Jesus afronta, né, ou Jesus foi um revolucionário, né? E que revolucionário, né? Jesus veio e mexeu tudo que ele podia mexer no tempo dele e além do próprio tempo, né? Nós ainda vamos entender situações de Jesus muito lá na frente, até a hora que tirarmos um pouco do véu, da beleza que fomos aculturados a aprender ao longo do tempo sobre Jesus, que é um pouco, né? Sim. Nós fomos treinados a aprender algumas coisas sobre Jesus. Mas ainda falando sobre esta questão do Sinédrio, sobre esta situação, e já preparando a nossa conversa para o próximo programa Visão Espírita, quando vamos falar da Páscoa, nós queremos também chamar um pouco a atenção sobre as questões da raça, dos povos, que ali se uniam em torno deste Sinédrio. Jesus era um galileu, alguém meio não entendido muito ou com uma posição um pouco diferente. Como entender um pouco isto na visão daquele povo, daquele momento, daquela população? É conhecida a fala, inclusive, né, quando começam a anunciar ou quando os boatos começam a chegar de que possivelmente o Messias viria da Galileia, no círculo ali mais elevado entre eles, o comentário, mas o que de bom pode vir da Galileia? Então, embora fosse judeu também, existia um profundo menosprezo até da parte dos judeus mais do sul, da região da Judéia, para com os galileus, até por conta de processos imigratórios que ocorreram ali e que acabaram culminando numa maior miscigenação daquele povo galileu com outros povos circunstantes, a região de Decápolis ali ao redor, povos da Síria que haviam vindo. Então existia esse profundo preconceito. E naturalmente isso ainda era uma resistência a mais para com a vinda, né, para com o entendimento da tarefa do Messias. Eles que esperavam aquele Messias vindo de Davi, um Messias grandioso, de fato ele vinha da linhagem de Davi, mas não como entendiam, não com a tarefa como entendiam. E existiam várias forças que se conjugavam, né? Por muito tempo a gente teve uma visão do judaísmo daquela época, uma visão que o judaísmo era algo monolítico, era um grupo uniforme, então todos pensavam iguais, mas existiam várias correntes e cada uma delas com um entendimento de como se daria o processo de libertação de Israel. Existiam, por exemplo, os zelotas, que acreditavam numa questão mais à força, por meio da Revolução Armada, por meio de saques, por meio de assassinatos, inclusive. Existiam os saduceus, que eram aqueles mais envolvidos com o Sinédrio,
mais envolvidos com os altos cargos, com as altas cúpulas, que estavam mais interessados no aspecto material, por vezes. Existiam os fariseus, os grandes estudiosos, embora alguns cristalizados, outros com uma mentalidade já mais aberta, mais arejada. Existiam as escolas principais, mesmo dentre os fariseus, várias maneiras de se enxergar. A escola de Shammai, uma escola mais restrita, que restringia, por exemplo, o conceito de próximo ao do seu povo. Então, que tinha uma visão do mundo vindouro mais restritiva em relação aos outros povos, o mundo, né, Olam Rabá, que eles definem. Tinha a escola do avô de Gamaliel, a escola de Hillel, que era uma escola mais aberta, que entendia no próximo todos os povos, que entendia que o mundo futuro era um mundo para todas as nações. Então, veja que era um grupo muito distinto, né? Inclusive, por exemplo, com os essênios, que foi essa seita que surgiu a partir dessa desavença com aquilo que ocorreu em Jerusalém, foi se alocar no Mar Morto e em outras regiões. Então, eram várias ideias em movimento. Nós tínhamos ainda um Herodes Antipas, Herodes o Grande, nós tínhamos ali Roma com a sua presença. Então, todos esses interesses, cada um tentando defender o seu. E o Cristo veio meio tentar apresentar um caminho diferente, um caminho que não passasse pelos caminhos convencionais com os quais a gente sempre tem tentado resolver os problemas. Ele veio apresentar um caminho diferenciado e por isso mesmo, no primeiro momento, talvez não tenha causado tanta atração, mas com o tempo, e isso é o bonito símbolo do reino de Deus como uma semente, que ele não alcançou essa plenitude naquele tempo, mas só no decurso do tempo. Jesus vem apresentar um novo caminho que com o tempo, com o esforço, com o despertar de cada um haveria de ser consolidado, né? No próximo Visão Espírita, esperamos você. O nosso diálogo será sobre o Calvário. Vamos conversar um pouco mais, falar da Páscoa, agradecendo ao Arthur por este primeiro Visão Espírita preparativo, divulgando, apresentando um pouco do conhecimento espírita, do estudo espírita acerca de Jesus e toda a sua tarefa, todo o seu trabalho e toda a sua história. Agradecemos ao Arthur. Até o próximo Visão Espírita. Muita paz na semana que se inicia. Muito obrigado. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.